Você ora deitado? Você ora deitada? É pecado orar deitado? Ou tem que orar de joelhos? Ou pode orar de pé? Ou pode orar sentado? Vamos na Bíblia, que a palavra de Deus vai lhe ensinar como você deve orar corretamente para receber as bênçãos de Deus. Por exemplo, se você ora deitado, você sente que as suas orações estão sendo ouvidas? Você sente? Por exemplo, você está com saúde, você não tem problema nos joelhos, você não tem problemas de coluna, e você está orando deitado porque está com preguiça de se levantar. Você acha que Deus vai ouvir as suas orações e vai responder? Não vai. Não vai. Mas como assim não? Porque se você está orando deitado por preguiça de se colocar de joelho, Deus sabe de tudo. Deus vê tudo. E Deus está vendo que você está orando, falando com Ele de qualquer jeito. Agora, se uma pessoa estiver doente, acamado, que não pode se levantar, aí sim, aí a pessoa vai orar com sinceridade, porque a pessoa não está bem, a pessoa está doente, a pessoa não consegue se levantar, aí a pessoa vai orar deitado, Deus vai ouvir e vai responder. Lembra do rei Ezequias? Ele estava enfermo, por isso que ele orou deitado, virou para a parede e falou com Deus, e Deus falou com Isaías para falar com Ezequias. Deus respondeu a oração do rei Ezequias, que ele orou deitado, mas ele estava doente. E você? Você tem orado deitado, mas você está enfermo, está doente? Então não pode orar deitado, porque você mesmo sabe que você está orando deitado, não está enfermo, é que você está com preguiça de levantar. E tudo que faz com preguiça, não faz com fé. E Deus, Ele quer humilhação, adoração diante dEle. Agora, e se você ora sentado? Pode orar sentado? Se você tiver problema de coluna, problemas de joelhos, você pode sim orar sentado. Mas se você tiver com saúde no joelho, na coluna e tiver bem de saúde, se você orar sentado é preguiça, Deus não vai te responder. Agora, se você se colocar de joelhos, aí você pergunta, mas pastor bispo, aonde está na Bíblia que tem que orar de joelhos? Até Jesus orou de joelho. Jesus, vamos lá. Daniel 6, verso 10. Capítulo 6, verso 10. Depois eu vou mostrar que Jesus orava de joelho. Primeiro eu vou mostrar que Daniel orava de joelhos. Livro de Daniel, capítulo 6, verso 10, que diz assim, olha. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas na banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Daniel orava 3 vezes por dia de joelhos. Por que nós temos que orar de joelhos? Representa que você está se humilhando perante Deus. Quando você ora de joelhos, representa que você está se sujeitando a Deus. Representa que você está adorando a Deus. Representa que você está reconhecendo Deus como todo-poderoso. É por isso que você, quando você for orar, se você não tiver problema de joelhos,
Se você não estiver com saúde, você tem que orar de joelhos, como Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia de joelhos, está escrito na palavra de Deus. Ele se humilhava perante Deus. E de tanto ele reconhecer que Deus é todo-poderoso, se sujeitava, se humilhava perante Deus, Daniel ele foi muito usado nas mãos de Deus. Daniel foi muito usado, teve dons, teve sonhos proféticos, visões, revelações, interpretações de sonhos, discernimento, sabedoria. Então, quer ter sabedoria? Quer receber dons de Deus? Quer ter autoridade do céu contra obras malignas? Quer ter autoridade para expulsar demônios? Quer ter autoridade para pregar a palavra de Deus? Então você precisa orar de joelhos. Tem que deixar a preguiça de lado. Quantas pessoas, muitas pessoas que Deus desperta na madrugada, às 3 horas, entre 3 e 5 horas, Deus tem despertado muitas pessoas para orar e muitos ficam orando deitado, porque tem preguiça de se levantar. E você até hoje não recebeu. Talvez você pode falar, mas eu cheguei cansado do serviço, aí eu deitei e fui orar deitado. Mas enquanto você estava trabalhando o dia inteiro, você não deitou. Você deitou no seu trabalho, trabalhando o dia inteiro? Não. Mas aí quando é para falar com Deus Todo-Poderoso, quando é para se apresentar perante Deus, aí vai orar deitado. No trabalho passa o dia inteiro, não deita 1 minuto, por quê? Porque não pode. Mas aí para falar com Deus, para falar com o Eterno Pai, o que ama você, aí você vai orar deitado. Não pode. Tem que orar de joelho, tem que se humilhar como Daniel. Agora, olha o que o próprio Jesus, Filho de Deus, Jesus poderia ter orado em pé, porque ele era Filho de Deus, ele é Deus, e ele orou de joelhos. Aonde, pastor? Lucas capítulo 22, verso 41. Olha só, Lucas 22, verso 21, que diz assim: e apartando-se deles, cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. 42 agora, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, quando ele estava ali no jardim Getsêmani, no Monte das Oliveiras, algumas horas antes de Jesus ser preso, para o outro dia ser crucificado, Jesus foi orar, e ele orou de joelhos, se humilhou perante Deus, falou com Deus, clamou a Deus. Então você que ora aí, deitado, sentado, com preguiça, quantas pessoas na igreja, antes de começar o culto, tem aquele período de oração, e muitos oram de joelhos, e a maioria fica sentado, orando sentado. Estão com preguiça. Deus não responde. Quer ter uma oração respondida? É uma oração se humilhando para Deus, reconhecendo que Deus é todo-poderoso, se sujeitando para Deus. Quer que Deus responda as suas orações de madrugada? Quando Deus te despertar na madrugada, levante da cama. Pastor, mas é um friozinho, mas dá uma preguiça, eu oro deitado mesmo, pastor. Deus não vai te responder. Eu já fiz campanha às 3 horas da madrugada, 7 dias, 3 horas da madrugada, eu levantava da cama e ficava de joelhos. E Deus me deu a vitória, porque quando você se joelha, é sinal de que você está se humilhando, que você está
pedindo para Deus misericórdia, compaixão, você está se sujeitando a Deus. Agora, se ora, deitado, está com saúde, você está desdenhando de Deus. Você não está honrando a Deus, não está. Ah, não, eu oro deitado. Você não está honrando a Deus. E para honrar a Deus, se você tem saúde, você tem que orar de joelhos. Olha em Atos, capítulo 7, verso 60. Atos, capítulo 7, 59 e 60. Olha o que a palavra de Deus diz. E apredejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Mesmo Estevão, estando sendo apedrejado, sentindo dores, ele se colocou de joelhos e orou a Deus. E você quer receber a bênção de Deus? Reconheça a Deus, se humilhe perante Deus de joelhos. Se você não tem problema de saúde, pare de orar deitado, senão você nunca vai ter resposta. Se você não tem problema de saúde, pare de orar sentado. Ore de joelhos, se humilhe perante Deus e Deus vai te responder. Deus vai te abençoar, Deus vai tirar desses problemas, porque Deus sabe se uma pessoa pode orar de joelho ou não. Ninguém engana Deus, ninguém disfarça com Deus. Então, está com saúde, não tem problemas no joelho, não tem problemas de coluna, ore de joelhos que Deus vai te responder. Se inscreva nesse canal agora. Você pode se inscrever agora nesse canal? Então se inscreva aí.